Olá, meninos. Bom, eu vou estar começando conteúdo para vocês referente à questão da embriologia, tá bom? Quando a gente fala em embriologia, é estudo do embrião. Então, quando a gente está falando em questão de reprodução, né, aquelas diferenças de reprodução assexuada, sexuada, a gente vai estar entrando no processo de reprodução humana, né, que seria da embriologia, estudo do embrião. Aí, qualquer dúvida que aparecer depois, vocês vão tirando comigo no decorrer das aulas, tá bom? Então, vamos lá então. Bom, quando a gente fala em embriologia, né, nós temos as definições, nós temos os tipos de óvulos. Óvulos é o zigoto, né? Depois do zigoto formado, você tem vários tipos de óvulos no reino animal, tá? Então, o processo que a gente vai estar verificando agora, né, nós temos os tipos de óvulos, né? Então, quando a gente fala tipo de óvulos, nós temos os óvulos que são chamados de oligolestos, ou também chamados de alestos. Esses ovos, eles têm pouco vitelo. O que é o vitelo? É uma substância nutritiva que permite o desenvolvimento do embrião, tá? Então, por exemplo, em aqueles indivíduos que o embrião vai ser desenvolvido dentro do útero, esses indivíduos quase não têm vitelo, porque vai ter a placenta e todas as outras estruturas que vai levar nutrientes para o embrião. Agora, aqueles que se desenvolvem dentro de um ovo, por exemplo, automaticamente dentro do ovo tem que ter grande quantidade de substância nutritiva. E essa substância nutritiva seria o vitelo. Então, quando fala oligolesto, são ovos que têm pouquíssimo vitelo, né? E eles estão distribuídos de forma uniforme em todo o citoplasma do ovo, tá? Geralmente são encontrados equinodermos, como as estrelas do mar. Os protocordados, né, que são os primeiros cordados surgidos. O que são cordados? Aqueles que têm coluna vertebral. E os mamíferos, né, que nós incluímos nesses tipos de ovos. Nós temos os outros ovos chamados de heterolesto, também chamados de telolesto incompleto. São ovos que apresentam uma quantidade já maior de vitelo, que é essa substância nutritiva. Então, automaticamente, esse vitelo está distribuído de forma desigual no ovo, né, que eu vou mostrar depois as imagens para vocês. E esse tipo de ovo, que é chamado de heterolesto, são encontrados nos anfíbios, né, rãs, sapos, pererecas, têm esse tipo de ovo. Os telolestos completos ou megalestos, o nome já fala, são ovos grandiosos, né? São estruturas que são formadas, né, que são grandiosas. São ovos que apresentam uma grande quantidade de vitelo. E você tem que esse vitelo, ele se concentra no polo vegetativo. Se você observar, você tem o quê? O ovo ele é dividido em duas partes, o polo animal e o polo vegetativo. Nesse caso, os megalestos, você tem grande quantidade desse vitelo no polo vegetativo, tá? Eles são encontrados em peixes, todos os peixes, répteis como tartarugas, jacarés, crocodilos, cobras e todas as aves, tá? E nós temos o último ovo, que é chamado de centrolesto. O nome já fala, centrolesto. O vitelo vai estar na região central da célula, né, desse zigoto. Ele é encontrado nos artrópodes. O que são os artrópodes? Insetos, aracnídeos, como as aranhas, os escorpiões, né, as lacraias, tudo tem esse tipo de ovo aqui, tá? Centrolesto. Bom, se você observar aqui, você tem o que? Você tem esse ovo aqui, que é um ovo, né, oligolécito, né? Se você observar, está distribuído em toda a região do ovo, com mais uma pequena quantidade de vitelo. Esse aqui você já tem o heterolesto, ele está mais na região vegetativa, mas é uma quantidade menor, né, de vitelo. Então aqui você encontra em todos os mamíferos. Esse aqui, né, que nós falamos, esse heterolesto aqui, você encontra nos anfíbios. Esse aqui você já tem uma grande quantidade de vitelo, se observar no polo vegetativo, tá? Quando eu falo polo animal, é onde o embrião vai se desenvolver, tá? Então aqui você tem uma grande quantidade de vitelo. Esse aqui é o megalécito. E esse aqui é um ovo do tipo centrolesto. O vitelo está na região central. Então aqui todos os artrópodes estão nesse tipo de ovo aqui, tá? Bom, se você observar, o que nós temos? O ovo é formado, quando a gente fala ovo, é o zigoto. Depois do processo de fecundação, a união do gameta masculino com o gameta feminino tem a formação do ovo, também chamado de zigoto. Então, por isso aqui são zigotos, todos zigotos. Esse zigoto, automaticamente, vai passar por clivagens. O que são clivagens? Divisões.
Aí esse ovo vai dividindo, aumentando a quantidade de células. Depois que se divide em vários segmentos, você tem uma massa de célula, que ela é totalmente compacta, fechada, que é chamada de mórula. Então, todo o embrião, depois do zigoto, ele se desenvolve em várias segmentações, divisões são clivagens, e forma a primeira estrutura chamada de mórula, todos os embriões. Essa mórula, ela vai se dividir mais ainda, só que ela vai formar uma camada oca dentro dela, e dessa estrutura forma uma divisão maior ainda chamada de blástula. Então, do zigoto, eu tenho a mórula com a estrutura compacta, até a formação da blástula, com a estrutura mais oca por dentro, porque agora eu estou começando a formar um embriãozinho para a formação do feto, né, do indivíduo propriamente dito, tá bom? Então, você tem aqui a estrutura do processo de embriologia, formação do embrião, tá? Bom, se você observar aqui, eu tenho vários tipos de segmentações, né? O que nos importa no momento aqui é essa aqui, que é dos anfíbios, desculpa, dos mamíferos. Então, você tem, se você observar o zigoto, ele vai se dividindo, formando a mórula, e depois forma uma estrutura oca por dentro, chamada de blástula. Então, aqui você tem uma segmentação igual. Se você observa esse tipo do Amphioxus aqui, que é o primeiro cordato que surgiu, ele tem uma segmentação holoblástica igual. O que é holoblástica? Né? Total. Se é holoblástica igual, todas vai ter o mesmo tamanho. Aí você tem nos mamíferos também holoblástica igual, né? Formando. Aqui, se você observar nos anfíbios, é holoblástica. Em toda a estrutura você tem a segmentação. Só que é desigual. Você observa que as células têm tamanhos diferentes. Nos répteis e aves, você vê que é uma divisão, uma segmentação meroblástica. É só em parte do ovo, do zigoto, que vai sofrer divisões. E discoidal. O que é discoidal? Vai formar um disco aqui na superfície. Então, quanto mais vitelo eu tenho na estrutura do zigoto, mais eu vou observar que vai ser uma divisão que é desigual, do tipo meroblástica. Nos insetos, por exemplo, você tem uma meroblástica superficial. Você observa que só na superfície eu tenho a divisão das células. Tá bom? Então, eu tenho as clivagens e as segmentações holoblásticas, ocorrem em todo o zigoto, e meroblástica em parte do zigoto. Tá? Então, se você observar, nós temos o que? Embriogênese, gênese, formação, origem do embrião. Então, se a gente pegar, por exemplo, os mamíferos, eles têm um óvulo, né, tipo oligolécio, com pouco vitelo. Então, aqui tem o ovo, e passa por várias clivagens, divisões. Isso aqui depois da fecundação, que formou o zigoto. No caso do ser humano, a mulher liberou o óvulo estava lá nas tubas uterinas, o espermatozoide chega, faz o processo de fecundação e eu tenho a formação do zigoto. O zigoto inicia o que? Os processos de clivagem, divisões, formam uma estrutura compacta, totalmente compacta, chamada de mórula. Essa mórula se divide ainda mais, você vê que a célula diminui aqui mais ainda, formando a blástula. Se eu cortar ela ao meio, eu vou ver que tem uma estrutura oca. Essa estrutura oca aqui chama de blástula, ou blastocele, que é um líquido que está aqui dentro, tá bom? Então, se você observar, a clivagem que ocorre no ovo dos mamíferos, ela é total, em todo o ovo, igual, as células têm o mesmo tamanho, tá bom? Então, se observar aqui, nós temos o que? No caso do ser humano, né, os humanos, você tem o início da gravidez, o momento que essa blástula, ela se fixa no útero, pelo processo de nidação, processo de fixação do embriãozinho, né, da blástula, aqui na parede uterina, nós temos que chamar de nidação. Então, se você observar, aqui eu tenho trofoblasto. Então, você tem uma estrutura de divisão celular. Aqui está oco, né, que aqui vai formar o líquido amniótico e aqui vai formar um embriãozinho. Esse líquido amniótico protege o embriãozinho, tá? Então, se você observa o que? Você tem que toda a parede uterina tem sido preparada pelos hormônios femininos. E você tem que o blastocisto, que é essa estrutura aqui, o estado de desenvolvimento tem que ser máximo dele, para que se fixe o quê? Na parede uterina. Então, esse processo de nidação.
Então aqui você tem, resumindo, né, você tem aqui o óvulo sendo formado nos ovários, liberado nas tubas uterinas. Você tem um processo de fecundação, o espermatozoide sendo fecundando o óvulo. Dessa fecundação, 12 horas depois tem formação de uma célula, no caso você tem um zigoto, que é oligolécito. 24 horas depois você tem que esse ovo se dividir em duas células, aí vai dividindo, 4 células. 72 horas depois do processo de fecundação você tem 16 células, né? Que eu estou vendo a mórula ainda, né? Depois a mórula vai para onde? Ela vai sendo essa estrutura aqui compacta. Aqui nas tubas uterinas você tem estrutura chamada de fímbrias, que elas vão se movimentar para fazer com que essa estrutura, que é o zigoto aqui, chegue até o útero. Chegando essa movimentação, você está vendo aqui, para chegar na parede uterina para que ocorra o processo de fixação. Aí sim, aqui eu estou vendo o processo de nidação do blastocisto, né? Para fixação desse embriãozinho na parede uterina. Aqui você já tem o processo do blastocisto, da blástula, fixando a parede uterina para começar a formar do embrião, tá? Eles fixam mais ainda. Você tem a formação de vasos sanguíneos aqui na parede uterina da mãe. E dia 13 dias depois você já tem totalmente aquele blastocisto dentro da parede uterina em fase de crescimento. Você tem os vasos sanguíneos sendo formados aqui. 14º dia você já está observando que você tem já um embriãozinho crescendo aqui já, né? 21º dia você tem um embrião maior ainda, e aqui você já tem um embriãozinho já desenvolvimento dentro do útero da mãe, né? Então você tem um processo da blástula, né? Essa fixação do embrião aí. Então zigoto, mórula, blástula. Aí você tem um processo chamado de gastrulação, que é onde que essa blástula se modifica. A blástula se modifica, forma uma estrutura chamada de gástula. É onde ocorre a formação do arquêntero. Esse arquêntero é uma estrutura que vai dar origem depois ao intestino. O blastóporo, que é uma abertura do intestino. E você tem a formação dos folhetos embrionários, né? A mesoderme, a endoderme e a ectoderme. Esses 3 folhetos embrionários que vão dar origem a todos os órgãos do embrião, tá? Então a gente imaginar aqui, você tem o que? A blástula, que eu falei para vocês, que é a estrutura que é formada depois da mórula. Ela tem essa cavidade chamada de blastocele. Essa blástula, você começa a ver uma bifurcação, uma invaginação dessas células aqui. Quando ela invagina para dentro, você tem já a formação de 2 camadas aqui de células. Eu tenho uma abertura que é chamada de blastóporo, e aqui dentro tem uma estrutura chamada de arquêntero. Aí eu tenho uma camada externa de células chamada de ectoderme, e eu tenho uma camada mais interna chamada de mesentoderme, que depois vai dar origem a outros 2 folhetos embrionários. Aí nessa estrutura aqui eu tenho a gástula, tá? Aí você tem o processo de neurulação, né? Neurulação, onde você já tem formação do tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso, e a formação da notocorda, que é um tubo que vai dar origem depois à coluna vertebral. Em todos os vertebrados, essa notocorda aqui vai dar origem à coluna vertebral. Então você observa o que? A gástula, né? Você tem que fazer um corte nela, você vai formar de 2 camadas de célula que eu falei para vocês, a mesentoderme e a ectoderme. Aí você observa que essa mesentoderme começa a se diferenciar. Quando você tem a diferenciação dela, você já tem a formação dessas células amarelinhas aqui, que é a endoderme, que é uma camada mais interna de células. Você tem essa camada mediana aqui, que é a mesoderme. E aqui você tem a formação de uma placa neural. Essa placa neural, se você observar, depois você tem o que? A ectoderme, ela vai se fechando aqui, que é a camada mais externa. Essa amarelinha é a mesoderme. E essa vermelhinha aqui, a amarelinha é a endoderme. E a vermelhinha é a mesoderme. São as 3 folhetos embrionários que depois vai dar origem no embrião em todos os órgãos. Aí você tem o que? A mesoderme, ela começa a se formar formando essas 2 estruturas aqui, né? Que vai ter uma abertura chamada de celoma. O celoma que depois vai formar todas as cavidades do indivíduo, é onde vai encaixar os órgãos. E você observa aqui
que a endoderme, né, começa a se diferenciar aqui em algumas células aqui, e depois ela vai formar o que a gente chama de notocorda. A notocorda vem de origem da endoderme, que vai dar origem à coluna vertebral. Aqui você observou o tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso. E aqui tem os celomas, que é de origem da mesoderme, que vai dar origem a todas as cavidades. Também origem a músculos, sangue e tudo mais, tá bom? Então, é um processo de neurulação. Então, essa estrutura aqui final, que eu tenho da gástula se modificando até aqui, eu tenho a neurula, onde eu tenho um tubo neural, a notocorda, os celomas, e aqui eu tenho endoderme, que posteriormente essa cavidade aqui vai dar origem ao intestino, tá bom? Então, você tem a neurula aqui, que eu acabei de falar para vocês, né? Então, onde você tem a notocorda, o tubo neural, o celoma, a endoderme, onde vai ter a cavidade, que é o quem? O arquêntero, tá? Então, você tem que o processo, a origem do embrião se resume em quem? O zigoto, que é formado depois da fecundação. O zigoto se passa por várias clivagens, divisões, dando origem à mórula, com a massa compacta. Essa mórula se divide ainda mais, formando uma estrutura oca, chamada de blástula. A blástula se modifica, começando a formar os folhetos embrionários, chamada de gástula. E a gástula se modifica da origem à neurula, onde eu vou ter a notocorda, o tubo neural, né, o celoma e tudo mais. Tá bom? Então, se você observar aqui, nós temos que esses três folhetos embrionários, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, ela vai dar origem aos órgãos. Então, organogênese, origem dos órgãos. Então, você tem que a ectoderme vai dar origem ao quê? A epiderme, né? Ou seja, a pele, os revestimentos do sistema nervoso, como as meninges, que protegem o cérebro. Algumas glândulas exócrinas, por exemplo, as sudoríparas, que eliminam o suor, vem de origem da ectoderme. O revestimento da boca vem de origem desse folheto embrionário ectoderme. A mesoderme, se observar, já é de origem à derme, que é uma camada de células logo abaixo da epiderme. Dá origem à notocorda, que vai dar origem às vértebras, que dá origem à coluna vertebral. Você tem a formação do aparelho urogenital, né, urinário, do sistema genital também. Sistema circulatório, que vem de origem da mesoderme. A endoderme, que é uma camada mais interna, você vai dar origem ao sistema respiratório, né? Tudo que reveste o tubo digestivo. O revestimento interno da bexiga vem de origem da endoderme. Então, você observa que esses três folhetos embrionários são eles que vão dar origem aos órgãos do nosso corpo. Por isso que é organogênese, origem dos órgãos. Tá? Então, aqui você tem o embrião se desenvolvendo, tem a placenta, o cordão umbilical que vai conectar o bebezinho à mãe para levar nutrientes e tudo mais. Né? Então, você tem que... Se você observar, nós temos que todo o desenvolvimento do embriãozinho, então, se dá através do zigoto até essas origens. Aí na próxima aula a gente continua com outros conceitos, tá? Então até mais, tchau, tchau.